Se você está grávida e a data da sua cesárea está chegando, provavelmente tem coisa aí que ocupa sua cabeça mais do que qualquer outra coisa nesse momento, né? Não é o enxoval, não é o nome do bebê e nem o quarto que ainda falta montar. É a anestesia, né? Aquela palavra que só de ouvir já faz o coração apertar. Aquela ideia que você tenta afastar o dia inteiro, mas que ela volta e quando você deita e fecha os olhos, está ali na sua cabeça. Então, se você está passando por isso agora, fica nesse vídeo até o final, porque essa aula pode sair do ar a qualquer momento e você pode acabar perdendo a oportunidade de mudar essa situação que está te incomodando aí. Talvez você já tenha tentado pesquisar isso no Google, já assistiu vídeos, já leu relatos de fóruns de gestantes, e em vez de ficar mais tranquila, você fica ainda com mais medo. Eu sei porque eu conheço esse ciclo muito bem. Então, hoje eu quero te oferecer exatamente o oposto disso aí. Hoje eu vou te mostrar como chegar tranquila na cesárea, segura, e como controlar o seu medo, o medo da anestesia, antes de chegar naquele dia tão importante, e como entender o que vai acontecer em cada etapa que é desconhecida para você, e para você parar de alimentar esse pânico, diminuir a sua ansiedade que aparece toda vez que você pensa na data de cirurgia. Eu vou te ensinar como trocar os pensamentos de medo por pensamentos de segurança e como chegar no dia do parto com a mente preparada e com controle emocional real. Isso é o que acontece quando a informação ela chega na hora certa, porque a gente está dentro do centro cirúrgico, né? E mais importante que tudo isso, ao final do vídeo você vai ter o que você precisa para estar completamente presente aí no momento em que seu filho chegar ao mundo. Mas antes de continuar, eu preciso te fazer uma pergunta. Esse conteúdo é para você? Ele é para você se você está grávida e sente medo real da anestesia nesse exato momento. Medo que interfere no seu dia, que aparece quando menos você espera, e que te impede de curtir a gravidez como você queria. É para você que sente medo de não acordar depois da anestesia, se essa ideia já passou alguma vez pela sua cabeça, mesmo que por alguns segundos, né? É para você que acredita que pode sentir dor durante a cirurgia, se a sua maior dúvida é se a anestesia vai funcionar, se você vai sentir alguma coisa. É para você que já entrou em ansiedade só de imaginar esse momento. O corpo trava, a respiração acelera, o coração dispara quando você tenta visualizar o centro cirúrgico. É para você que fica pesquisando na internet, cada pesquisa te deixa mais assustada, porque o que mais tem na internet, né, são casos extremos e experiências ruins, né, das pessoas. É para você que já ouviu relatos negativos de outras mães e não consegue mais tirar essas histórias da cabeça. É para você que tem medo de perder o controle durante a punção, não conseguir ficar quieta e entrar em pânico na hora errada. É para você, especialmente, se você quer muito viver esse momento com seu filho, com presença, com emoção, mas hoje o medo está maior do que a sua alegria. Se você se identificou com qualquer uma dessas situações, esse vídeo foi feito para você. Mas quem sou eu, né, para te dizer isso? Meu nome é Eduardo Rotz, eu sou médico anestesiologista, com mais de 17 anos de formação, fiz residência em anestesiologia e pós-graduação em psiquiatria, porque bem cedo aí na minha carreira eu percebi que não dava para cuidar do corpo sem entender o que acontece com a mente. Então, ao longo desses anos, eu participei de mais de 500 cesáreas, não como observador, mas ao lado da cabeça da paciente, que é exatamente onde fica o anestesiologista, olhando nos olhos de uma mulher que está com medo e garantindo que ela esteja segura. E nesse tempo todo eu observei um padrão que se repete com uma constância impressionante. Pacientes que chegavam tremendo ali, com pressão nas alturas, com lágrimas, porque o medo que elas imaginavam que ia acontecer tinha tomado conta do corpo inteiro. E essas mesmas pacientes, depois de alguns minutos de conversa clara, depois de eu ter explicado ali cada passo, sem jargão médico, eu via uma transformação acontecer na frente dos meus olhos ali. Os ombros desciam, a respiração desacelerava, o olhar mudava, e isso acontecia porque o desconhecido tinha diminuído. E esse padrão repetido centenas e centenas de vezes me levou a criar o que eu vou apresentar hoje para você. Deixa eu te contar uma história sobre uma paciente específica. Eu vou chamar ela de Patrícia. A Patrícia era uma mulher inteligente, organizada e tinha pesquisado tudo ali sobre a cesárea. Sabia os termos técnicos, sabia o que era espaço subaracnoide, sabia a diferença entre bloqueio motor e o bloqueio sensitivo. Chegou para a cesárea com mais informação técnica do que a maioria dos meus residentes. E chegou paralisada de medo. Ela sabia tudo e ainda assim estava paralisada. Aquilo ali me fez parar, que ele quebrou uma crença que eu tinha desde a residência de que a informação técnica era suficiente para tranquilizar a paciente, né. E a Patrícia me provou que não. Ela tinha informação, mas faltava outra coisa, faltava preparação emocional. Faltava alguém que não só explicasse o que ia acontecer, mas que conduzisse emocionalmente ela por esse caminho, que ensinasse o cérebro dela a processar aquela situação como se fosse uma situação segura. Naquele dia, eu mudei muito minha abordagem com ela. Eu fui além do que a explicação técnica faria. Eu falei sobre o que ela ia sentir emocionalmente, dei ferramentas práticas para ela usar no momento da punção. Eu criei com ela um roteiro mental para cada etapa. E quando o bebê nasceu, ela me olhou e disse: "Poxa,
que ninguém me ensinou isso antes? E essa pergunta ficou comigo, e foi ela que me fez sair da sala de cirurgia e criar um método estruturado para que toda mulher pudesse ter acesso a isso. Agora eu preciso te ensinar algo. Existe um padrão claro entre as mulheres que chegam na cesárea em pânico e as mulheres que chegam tranquilas. Esse padrão ele tem a ver com três escolhas específicas. A primeira é como você busca a informação. O jeito errado é abrir o Google, ler relatos, assistir vídeos aleatórios. Quanto mais você pesquisa, mais exemplos ruins você encontra. O seu cérebro, quando ele está com medo, ele busca ameaças e amplifica ali o pior cenário. O jeito certo é buscar informação estruturada, sequencial e com fonte confiável. O que o seu cérebro precisa é previsibilidade. E o que é previsível, ele deixa de ser ameaçador. A segunda escolha é o que você faz com o corpo quando a ansiedade sobe. O jeito errado é tentar controlar pelo pensamento. A ansiedade, ela é fisiológica, ela não desliga com o pensamento positivo. E aqui entra a respiração. Inspira pelo nariz em 4 segundos, segura 2, solta pela boca em 6. Esse padrão ele ativa o nervo vago e sinaliza confiança para o sistema nervoso. A terceira escolha é como o cérebro processa o dia da cesárea antes dele chegar. O jeito errado é evitar pensar. A evitação ela preserva o medo. O jeito certo é conduzir o cérebro por uma visualização guiada, um ensaio mental. Quando você chega no dia, o cérebro ele reconhece o ambiente como se fosse algo conhecido. Tudo isso que eu te mostrei são pilares do método que eu desenvolvi e transformei em um treinamento online completo. O Cesárea Sem Medo, método da anestesia tranquila. E agora eu quero te mostrar exatamente o que vai acontecer dentro dele, porque eu não acredito em compra no escuro. O treinamento ele é dividido em 7 módulos em vídeo, construídos na sequência certa. O primeiro módulo ele se chama Desconstrução do Medo da Anestesia. É onde tudo começa. E antes de qualquer informação técnica, o que você precisa é tirar essa culpa. O medo que você sente não é fraqueza, não é exagero, nem é drama. E quando você entende por que o cérebro reage assim ao desconhecido, alguma coisa muda. A ansiedade, ela não some de uma hora para outra, mas ela perde a força porque você vai lutar contra si mesmo. O segundo módulo, ele se chama A Verdade sobre a Anestesia na Cesárea. Aqui eu desmonto um pouco os mitos que provavelmente chegaram até você. Que a agulha causa paralisia permanente, que você vai sentir a cirurgia inteira, que o bebê fica dopado, e a dor nas costas é para o resto da vida e é consequência da raquianestesia. Eu explico o que é raquianestesia, o que é a peridural, como elas funcionam de verdade, o que a agulha toca e o que ela jamais vai tocar, e qual é a diferença real entre o risco que as pessoas imaginam e o risco que a medicina documenta. Esse módulo sozinho ele já costuma ser suficiente para virar o jogo emocional de muitas mulheres. O terceiro módulo é o dia da cesárea, passo a passo real. Você vai percorrer mentalmente ali toda a jornada, a chegada do hospital, o preparo, o encontro com o anestesista, a entrada na sala cirúrgica, a aplicação da anestesia, o momento e a recuperação. Cada etapa descrita com o que você vai ver, ouvir e sentir. Quando você chega no dia real, o cérebro ele reconhece isso. O que é reconhecível ele não é ameaçador. O quarto módulo é o momento da anestesia sem surpresas. Esse é o módulo que as minhas pacientes chamam de divisor de águas, porque eu descrevo segundo a segundo o que acontece na aplicação da anestesia, o posicionamento, a limpeza fria nas costas, a picada rápida da anestesia no local da pele, a pressão da agulha principal, o calor que sobe pelas pernas quando o anestésico age, as sensações normais durante a cirurgia, o que é pressão e o que seria dor, e quando e como avisar o seu anestesista. Quando você chega naquele momento sabendo exatamente o que vai acontecer, o pânico ele não tem onde se instalar. O quinto módulo é onde eu ensino o método 3C, que é a ferramenta de controle emocional que eu desenvolvi especialmente para esse contexto. Os 3 Cs são clareza, controle mental e condicionamento emocional. A clareza ela é a capacidade de nomear o que você está sentindo e dar um próximo passo concreto. Controle mental é redirecionar o foco quando ele desvia para o pânico. E condicionamento emocional é o trabalho que você faz nos dias anteriores, né, para o seu sistema nervoso chegar calibrado. Tudo isso com exercícios práticos, acionáveis, que você pode usar nos dias anteriores dentro da sala cirúrgica, inclusive. O sexto módulo é a preparação inteligente, 7 dias e a noite anterior. Aqui eu dou um protocolo diário do sétimo dia até a manhã da cirurgia, com o que fazer em cada dia para reduzir o acúmulo de ansiedade sem evitar o assunto. Tenho que fazer no dia 5, no dia 3, e uma atenção especial para a véspera, que costuma ser a noite mais difícil. Para essa noite você recebe um áudio guiado de 10 minutos, especialmente desenvolvido para acompanhar você ao deitar, e trabalhar a respiração, a visualização e o condicionamento emocional de forma combinada. O sétimo e último módulo é pós-cesárea sem sustos, porque a preparação ela não termina ali no nascimento. Eu explico as sensações que aparecem nas primeiras horas, e que costumam ser assustadoras ali para a mulher que não foi avisada. O tremor que pode ser intenso, a náusea, a dormência que pode demorar aí algumas horas para ir embora,
a tontura, a sensação de dificuldade de respirar fundo, tudo normal, tudo documentado, tudo com o que fazer. E também falo bastante sobre a recuperação emocional, porque o pós-parto ele tem algumas camadas que vão além do físico, né? Além dos 7 módulos, o treinamento inclui também 3 áudios guiados. A noite tranquila antes da cesárea, um mini treinamento como não entrar em pânico na hora e o desligue o medo em 10 minutos. Você pratica isso em casa nos dias anteriores para que no dia real esses recursos eles possam ser automáticos. E tem ainda o checklist 48 horas sem erro antes da cesárea, que orienta quanto aos erros mais comuns que antecedem o parto, né? No total, você tem 7 módulos em vídeo, 3 áudios guiados e um checklist para evitar erros antes da cesárea, além de um roteiro para o seu acompanhante. Tudo estruturado para ser consumido no ritmo da sua gravidez, sem precisar terminar em um dia e sem pressão. O investimento é de 247 com garantia incondicional de 7 dias. Agora eu quero te fazer uma última pergunta. Quanto vale para você viver o nascimento do seu filho sem travar de medo? Não é só uma cirurgia, é uma memória que você vai carregar para o resto da sua vida. Eu já vi mulheres viverem esse momento com extrema ansiedade e já vi mulheres viverem com presença. A diferença é a preparação. Você pode chegar sem preparação, torcendo para que o medo não seja tão grande, ou você pode chegar preparada, com clareza, controle mental e presença. Se você quer isso, o próximo passo é seu. Clique no botão abaixo, o método ele existe, o material está pronto e o conhecimento está disponível. Eu me chamo Eduardo Rotz, sou médico anestesiologista e ao longo de anos, dentro de centros cirúrgicos, eu aprendi uma coisa. Você merece estar presente no nascimento do seu filho.